Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Aprendi com o evangelista Joaquim lá na igrejinha, na casa do pastor do irmão Geraldo, amém? Guardei no meu coração. Você lembra? O dia que o senhor falou, memorize o índice, está guardado, amém? Como eu disse, eles fazem parte da minha vida, da minha formação. Jamais esqueço. Nós vamos falar de Salomão, esse mesmo personagem que disse: lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, amém? Amém. E eles chegaram. Para mim, eu era uma criança naquela época, passei por muitas coisas, mas eu lembrei do meu Criador, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler? Capítulo 4, versículo de 9 até o 12. Amém? Louvado seja o Senhor. Vou ler aqui para adiantar. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos dar as mãos mais uma vez? Hoje essas palavras aqui que os irmãos falaram, vocês não sabem como que Deus está falando. O pastor chegou aqui e falou e disse que uma tribulação, uma dificuldade é como o café da manhã. Isso é muito interessante. Vamos dar as mãos fechando. Fecha os corredores, amém? Deixa Deus operar nessa noite. A irmã falou aqui que perdeu um ente querido, mas ela está aqui glorificando ao Senhor. Irmão, sabe o que eu descobri sexta-feira passada? Que eu não sou filho dos meus pais. Acho que nem minha irmã sabe desse negócio. Quando eu tinha 2 anos de nascido, a minha mãe biológica e meu pai me deram. E foi esse casal que me criou. Eu descobri sexta-feira, eu com 37 anos de idade. Porque Deus me mostrou. Amém? Abalou? Mexeu um pouco, né? Mas a obra de Deus continua. E Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adorem Espírito e verdade. Significa dizer em todos os momentos. É estranho, eu ainda nem conversei com a minha mãe, estou conversando com a igreja primeiro. Mas a gente está lá, benção, mãe, de boa? De boa. Mas a gente não conversou sobre o assunto. Mas logo em breve estarei trazendo notícia para os irmãos. Mas é muito estranho. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas me criaram com maior amor, nem sabia, né? A minha irmã ali, que eu amo demais, não podia ser outra, né? Ela é chata às vezes, mas a gente gosta dela assim. Amém? Brincadeira. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos pedir que Ele esteja no meio da gente, porque a gente precisa da presença dEle. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, Senhor, para adorar o Seu nome, para glorificar o Senhor. Meu Pai, o Senhor não precisa de mim para nada, Pai. O Senhor é Deus, poderoso nos céus e na terra. O Senhor é eterno, meu Pai, onipotente, onipresente, onisciente, meu Pai. Eu sou mortal, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, mas mesmo assim eu sei que o Senhor me ama. O Senhor me escolheste, Pai. O Senhor, meu Pai, se quisesse, poderia ter destruído todos os demônios do mundo, resolver todos os problemas, não, Senhor. O Senhor escolheu a minha vida, a vida de cada irmão aqui, porque o Senhor tem um propósito e um objetivo nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a prosseguir, a concluir a missão que o Senhor colocou no coração de cada um. Porque, meu Pai, a Sua palavra nos diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, Pai, mas o Senhor que nos escolheu, Senhor. E diante da Sua palavra, ó Deus, o Senhor se tornando nosso Deus, e nós, o Seu povo, meu Pai, eu te peço, ó Pai, nessa noite, se manifesta para nós, meu Pai, abre dos céus, derrama da Tua glória, Pai, porque eu quero
Senhor não muda, Pai. O Senhor é o mesmo Deus, meu Pai, de Pentecoste. O Senhor é o mesmo Deus que alimentou Elias, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que estava, meu Pai, na cova dos leões com Daniel. O mesmo Deus que estava na fornalha de fogo com Sadraque, com Mesaque e Abednego. O Senhor é o mesmo Deus que estava no deserto com aquele povo, ó Deus amado. O Senhor é o mesmo Deus que é o pão da vida, que é a água eterna, Pai. E eu te peço, ó Pai, jorre dessa fonte sobre as nossas vidas, Pai, pois temos sede e precisamos beber da sua água, ó Deus. Em nome de Jesus, a sua palavra nos diz que se nós bebermos da sua água, nunca mais teremos sede, Pai. Eu te peço, Pai, derrama, meu Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode assinar o nome de Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem não me conhece, eu sou o irmão Carlinho, agora eu sou o pastor Rezende, amém? Mudei de nome, igual o Jacó, amém? Porque eu sempre senti no meu coração e agora confirmou com esse negócio, né? Senti um negócio estranho. Eu não gosto muito que me chame de Carlos, não sei porquê. Carlinho eu não sou mal, mas Carlos eu não gosto, não sei, é uma coisa estranha. Não que os irmãos não possam chamar, amém? Conhece, pode chamar, mas eu resolvi mudar, amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos falar de Salomão. Da onde veio Salomão? Nós vamos voltar na genealogia. Nosso tempo é curto e a gente vai falar um pouco rápido. A gente vai entender do princípio da onde veio Salomão. Por que tanta sabedoria? Porque ele experimentou de tudo nessa terra e depois ele deu uma conclusão que o que mais interessa, depois de tanto experimentar, depois de ser o rei mais rico, mais próspero e mais sábio que cruzou na terra, ele dizer que as coisas simples são as coisas mais importantes e que as coisas que nós não vemos, as coisas espirituais, que são as coisas essenciais. Aleluia. Deus então resolve criar para você, para ele, um homem e uma mulher, e pôs o nome de Adão. Adão então tem um filho por nome de Sete, e Sete se parecia muito com Adão, e Sete teve um filho por nome de Enos. E quando se começou a invocar o nome de Deus, Enos teve um filho por nome de Cainã. Cainã teve um filho por nome de Malael. Malael gerou a Jared. Jared então gerou a Enoque. E Enoque, quando tinha 65 anos de idade, ele teve um filho por nome de Metusalém. E por algum motivo que a Bíblia não explica, Metusalém mudou a trajetória daquele homem. E depois disso, Enoque começou a andar com Deus. E onde estava Deus, Enoque estava com Deus. E Enoque andava com Deus, e estava Enoque com Deus. E não mais se viu Enoque. E Enoque andou 300 anos com Deus. E Deus o levou para si. Enoque não viu a morte. E gerou Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Viveu 969 anos. Metusalém também gerou Lameque. Lameque gera Noé. E Noé gera 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e vem o dilúvio. E o descendente de Sem, que era o primogênito de Noé, vem Arfaxade. Arfaxade gera Salá. Salá gera Éber. Éber gera Peleque. Peleque a Reu. Reu a Seruque. Seruque a Naor. Naor a Tera. Tera a Abraão. Abraão a gente já conhece, né, irmãos? De Abraão veio Isaac. E de Isaac veio Jacó. E Jacó significa trapalhão, enrolador, usurpador. Mas também significa aquele que brigou com o príncipe, com Deus e com os homens e prevaleceu. Aleluia. Eu quero te dizer que nessa noite começou uma briga. E se nós brigarmos com Deus agora, se nós buscarmos no céu, se nós nos ligarmos com o Senhor, nós também podemos prevalecer. E Deus pode derramar uma bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem crê nesse negócio, começa a dar glória a Deus aí. Começa a brigar com Deus nessa noite. Aleluia. E aí, Jacó gera 12 filhos. O bem Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas o quarto filho, por nome de Judá, gera de Tamar a Pérez. Pérez gera Hezron.
Aleluia. Glória a Deus. Pega ali para mim, por favor. Pérez gera a Esdrom. E Esdrom gera Arão. Arão a Aminadab. Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão. Salmão casa com Raabe, aquela que era prostituta, lá de Jericó. E gera Boaz. E Boaz, que o pastor Marcondes pregou aqui no último encontro, se não me engano. Aleluia, que eu estive aqui. Aleluia. E Boaz gera Obed. E Obed gera Jessé. Jessé Davi. E Davi gera Salomão. Chegando ele. Aleluia. Aleluia. E Salomão, irmãos, começou o seu reinado com 20 anos de idade. Salomão, ele não cresceu junto com seus pais. Segundo estudiosos, a Bíblia não dá um amparo direito desse negócio. Ele cresceu no Egito, estudou lá. E lá ele sobressaiu ao conhecimento, ao entendimento dos mais sábios. Lá ele já era muito sábio. E ele foi estudar lá. Com 20 anos, quando o pai já estava velho, idoso, ele volta para assumir o trono. Então ele assume o trono de Davi. Aleluia. E ele escreve 3 livros. O primeiro livro que ele escreve, os irmãos sabem que a Bíblia ela não está na ordem. A Bíblia, os livros não estão na ordem. O livro mais antigo da Bíblia, por exemplo, é Jó, para os irmãos saberem. O primeiro livro que ele escreve é o livro de Cantares. E quando ele escreve o livro de Cantares, ele era um jovem, muito novo, apaixonado, cheio de sonhos. Quem lê o livro de Cantares fica apaixonado. Ele acha que a vida é longa. Ele acha que ele é imortal. Ele acha que ele pode fazer muitas coisas. E ele começa a escrever apaixonado sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre o que ele vai fazer, sobre Deus, sobre paixões, sobre mulheres, sobre glória, sobre dinheiro, sobre muitas coisas que ele faz. E depois que ele escreve o livro de Cantares, depois que ele já se torna um homem na questão de idade, aos seus 40 anos, ele escreve o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro totalmente diferente. Quem lê o livro de Cantares e lê o livro de Provérbios acha que não é a mesma pessoa que escreveu. O linguajar escrito é totalmente diferente. Porque a vida faz isso com a gente, irmãos. A gente cresce, a gente amadurece. São tantas decepções na vida, são tantas traições, são tantas perseguições, irmãos, que a gente acaba mudando, acaba ficando mais experiente. Quem não é assim? Imagina os pastores, irmãos, como eles sofrem. Mas cada um de nós também tem a sua experiência íntima com Deus e com os homens, com o ser humano. E nós sabemos que não é fácil lidar com o ser humano. O desafio maior de Deus na face da terra, acredite, irmãos, não é fazer o universo, não é controlar hoje tudo que existe, tudo que nós vemos, tudo é controlado por Deus. Mas o maior desafio de Deus ainda é se relacionar com cada ser humano intimamente, individualmente. Esse é o maior desafio de Deus. Por muitos e muitos anos Deus matou o homem, Deus castigou o homem, Deus prendeu o homem, Deus escravizou o homem, até que Deus viu, não tem jeito. A natureza do homem é má. Não adianta, Deus dá um paraíso para o homem, Deus dá tudo para o homem rejeita, o homem joga fora, o homem desobedece. Aí eu aprendi, irmãos, que todos nós falhamos. Falhamos porque nós simplesmente pecamos, falhamos porque às vezes nós nos atrasamos, porque às vezes nós não viemos nos nossos compromissos, falhamos porque falhamos. Mas eu aprendi também que tem irmãos, que ele não falha. Eu aprendi que tem que não se atrasa. Eu aprendi que quando o primeiro crente chegou aqui nessa igreja, ele já estava esperando. E ele só vai sair quando o último crente sair, irmãos. E ele deixou uma palavra para nós que está escrito lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Esta é a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. E eu te digo para você, se você acredita que aqui é a casa de Deus, que aqui não é um local normal, irmãos, comece a glorificar a Deus, porque Deus quer te abençoar nessa noite. É necessário nós adorarmos a Deus. Deus é movido à adoração. Acredite, irmãos, o seu sofrimento, o meu sofrimento, ele não comove a Deus. Sabe o que chama a atenção de Deus? A fé. Não adianta, irmãos.
eu serei sarado. E o que aconteceu, irmãos? O diabo subestimou ela. O nosso inimigo, ele vive nos subestimando. Ele subestimou aquela mulher lá. Ele subestimou o cego Bartimeu. Ele subestimou o próprio Jesus. E ele subestimou você também. Mas eu quero te dizer, irmãos, que como a palavra de Deus nos diz, que ele levanta para cair. Irmãos, ele estiver chorando, ele estiver abatido, então ele te subestima, ele acha que você não vai vencer. Mas eu profetizo nessa noite na sua vida, que você já é mais que vencedor. Nós só precisamos aprender, irmãos, a guerrear. Precisamos aprender certos preceitos, certas armas que nós temos nas mãos, e a nossa vida vai mudar. Nós temos que tirar do papel as promessas que estão na Bíblia. Ora, o Senhor já prometeu para nós, e Ele já disse o sim e o amém. E agora a gente tem que tomar posse. Como que a gente vai tomar posse? Esperando em Deus? A palavra de Deus nos diz que os que esperam no Senhor, sabe como é que é esperar no Senhor? Os que esperam no Senhor, eles subirão com asas como águia. Eles correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Esperar no Senhor é ação, não é parado não. O Senhor, Ele nos ajuda, nos dá energia, nos dá força, nos dá alegria, de uma maneira que o diabo ele pensa que a gente está derrotado, mas a gente não está derrotado. Porque quando a gente está mais sensível, irmãos, é que a gente ouve a voz de Deus. Acredite, mais vale você crer no Senhor um minuto de que você passar a noite toda orando e não acreditar em nada que você está falando. É assim que funciona. Tem um camarada que ele ressuscitou mais de 18 pessoas. É um americano aí, Smith, Hot, não sei o quê. E ele falou isso: eu creio por um minuto, mais vale do que eu orar a noite toda e não crer. Então, irmão, se você está orando demais, não está acontecendo nada, dá um tempinho, dá uma paradinha e tenta ouvir a voz de Deus. Não que você não tem que orar, que a Bíblia fala para a gente orar em todo o tempo, mas você tem que acreditar no que você está falando. Não vamos perder tempo, não vamos ficar com blá 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 para Deus. Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus sabia e sabe o que nós vamos fazer hoje e amanhã. Nós vamos decepcioná-los, nós vamos traí-lo, nós vamos negá-lo. Mas eu quero dizer para você que Ele continua te amando. Ele morreria por você de novo, de novo e de novo. Ele continua acreditando em você. Ele não olha para trás, Ele só olha para frente. Se você cair por um caminho, por 7, Ele te levanta. Aleluia. É assim nosso Deus. Então esse Deus, irmãos, aleluia. Vamos voltar para Salomão, depois a gente continua. Ele escreveu o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios ele começa a nos dar conselho. É um livro aconselhador. E ele fala muitas coisas. Ele fala sobre os filhos, ele fala sobre os pais, ele fala sobre o dinheiro, ele fala sobre a língua. Olha, chega a falar que a língua, irmãos, ela é as portas abertas para a vida e para a morte. Cuidado com a língua, irmãos. Cuidado de falar mal do seu irmão, do seu pastor, do seu semelhante. Cuidado, irmãos. Porque toda vez que a gente fala, irmãos, aí o que vai acontecer conosco? A justiça de Deus é imparcial, vai sobrar para nós. Cuidado, irmãos. A gente tem que aprender, a gente tem que mudar. Nós temos que tirar essa metanoia errada. Nós nascemos para ser mais que vencedor. Mas como? Em Cristo Jesus. Porque é por Ele e para Ele. E por Ele são todas as coisas. Fora de Cristo a gente não pode fazer nada. Com Cristo, então a gente pode fazer tudo. Marcos capítulo 9, versículo 23 fala assim, ó: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então guarda essa palavra aqui. No final do culto a gente vai trabalhar nessa palavra. E a gente vai crer. A gente vai botar a nossa fé em ação. E a gente vai ver o extraordinário de Deus aqui nessa noite. É simples, irmãos. Se a gente conseguir chamar a atenção de Deus com a nossa fé, Deus vai se inclinar no trono e vai nos abençoar. Aleluia. A fé. Por que você acha que Deus te escolheu e não escolheu os outros aí? Por que está escrito lá em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolheis a mim, eu que vos escolhi? Porque ele achou fé.
dentro de você, dentro de mim. Fé. Aleluia. Então Salomão escreve esse livro aconselhador. E por último, já na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um livro conclusivo. É um livro conclusivo de um homem que já viveu de tudo. Um homem que foi o rei mais rico da terra. Eram trazidos para eles 10 toneladas de ouro por ano, só de tributos. Fora as embarcações que ele mandava a terras distantes. Olha, tem aquela música mais puro que o ouro de Ofir. Ele mandou uma terra de Ofir lá, tribulações lá, de 3 em 3 anos eles traziam muito ouro para ele. Ninguém sabe onde é essa terra, por isso que tem essa música aí. E as pessoas iam ter com Salomão para ver o conselho dele e traziam presentes para ele. Era ouro, era prata, era pavões, era todo tipo de espécie, era pano, era seda, era madeira nobre. E Salomão foi ficando rico. E ele fala que nunca faltou conhecimento, ele compreendia tudo, ele começa a filosofar, começa a dizer que todas as águas correm para o rio, e o rio não se enche, depois volta, que o sol se nasce, o sol se põe, e tudo acontece. Mas aí ele compreende que tudo o que acontece na terra é controlado por Deus, e tudo já aconteceu. E que nós, seres humanos, Deus colocou dentro da gente o sentimento, o desejo de entender as coisas, mas nós jamais vamos entender todas as coisas, jamais vamos usar toda a nossa capacidade cerebral, só no cérebro. Nosso cérebro, irmãos, a gente usa, uns dizem que é 13%, outros dizem que é 20%, mas esse tanto que a gente usa, se fosse arquivar em pastas, não existia nenhum computador que podia arquivar o que o cérebro humano pode arquivar. É uma coisa extraordinária, e a gente só usa 1/5 da nossa capacidade. Porque Deus não permite. É simples demais, mas tem que crer. Os filósofos, os cientistas, eles não creem. Simplesmente eles tentam achar uma razão, uma resposta, mas eles nunca vão achar. O que aconteceu hoje, irmãos, já aconteceu antes. O sol já nasceu, já se pôs. Pessoas já magoaram pessoas já foram felizes, pessoas já se casaram, já geraram filhos, já se levantaram reis, já se caíram reis. Nada é novidade. Mas só que Deus nos ensina que se nós tivermos o Senhor no nosso coração, a cada dia para nós vai ser viver em novidade. Vai ser uma alegria. Para nós coisas simples vai ser uma alegria. O velho Salomão, já sábio e farto de dias, fala: aproveita do teu salário, aproveita da tua família. Eu vi muitas coisas e eu vi que se a gente estiver só é ruim, mas se a gente estiver acompanhado é bom. Eu vi que existe um cordão de 3 dobras. Uma dobra sou eu, uma dobra são meus irmãos, e a terceira dobra é Deus. É por isso que a palavra de Deus fala assim, que dificilmente se romperá, porque se rompe algumas dobras. Eu me rompo porque às vezes eu erro. Você também se rompe, mas aquela dobra do Espírito Santo, ela não se rompe, e ela fica ligada a você, esperando que você novamente tome fogo e se segura de novo. Porque o Senhor nos segura de todas as maneiras possíveis. Esse é nosso Deus. Irmãos, tem 17 anos que eu sou evangélico, mas tem 4 anos que eu me dispus a pregar a palavra de Deus. Tem 4 anos que eu entendi que o que sai da Bíblia, essa palavra que é escrita, ela só é revelada, ela só é revelação quando ela se torna verdade, quando a gente toma posse para nós. Você já viu o tanto de promessa que tem na Bíblia? Lê lá Deuteronômio capítulo 28, pensa demais. Mas, irmão, se eu não tomar posse, se eu não crer, e se eu não for atrás, até que se realize, não vai realizar. As promessas estão aí, Deus já deu para mim e para você. É como o céu. A gente sabe que o céu está aí, mas não foi falado aqui, porque está escrito em Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que se espera. Esperamos o céu com certeza. Mas se a gente parar, irmãos, a gente não toma posse dessa promessa. As outras promessas também são assim. Se Deus te prometeu um casamento abençoado, irmão, você vai ter, mas você tem que ir atrás, irmãos. Como? Orando, se santificando.
da igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não adianta ficar parado. Você não vai comover o coração de Deus. Você só vai chamar a atenção de Deus se você tiver fé. Fé. E fé, irmãos, é fé em ação. A fé é um verbo. E verbo tem ação. Temos que mostrar a nossa fé como Tiago. Me mostra a sua fé, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Fé é obra, irmãos. Jesus, ele mostrou a fé. Ele chegava sem dúvida. E ele falava. Ele não chegava quando tinha tempestade, irmãos, quando tinha uma grande tempestade, está lá os apóstolos, os discípulos morrendo de medo. Senhor, vamos morrer, acorda. Acorda. Observa, Jesus estava dormindo. O que nós podemos tomar por exemplo, por aprendizado dessa passagem bíblica? Que a gente só é capaz de vencer uma tempestade, uma dificuldade na vida, se nós formos capazes de dormir nela, de ficarmos tranquilos nela. Jesus estava dormindo, irmãos. Mas Jesus falou, vamos passar para outra margem. E passar para outra margem é sempre difícil, irmãos. Sempre há tempestade, sempre há dificuldade, sempre é difícil. E Jesus, quando acorda, irmãos, o meu Jesus, que é o dono e autor da fé, ele não foi acalmar os discípulos, não. Oh, calma, calma, não se preocupe, vocês não vão morrer, não. Jesus nem falou com eles. Vento, cala, mar, aquieta-te. O meu Jesus, quando tinha um morto de 4 dias, ele não chegou lá, calma, calma. Se eu tivesse aqui, ele não tinha morrido mesmo, não. Irmão, Jesus chega e fala, morto de 4 dias, sai daí. Sai para fora, ainda chama pelo nome, porque senão podia vir muito mais, irmãos. É desse jeito. Quando ele morreu e ressuscitou, irmãos, mortos ressuscitaram. Foram lá para a família deles lá, coisa extraordinária, fenômeno. É a mesma coisa. Lázaro sai para fora. Um dia muito bom. É desse jeito que funciona. Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele não tem blá blá blá, não. Ele não tem meio termo. E ele nos ensina que a gente tem que ser igual a ele. Se você ler os 4 evangelhos, Jesus nos mostra como temos que nos portar em cada situação das nossas vidas. Porque Jesus é Deus como ele é, e ele também é o homem como o homem deveria ser. Aleluia? Você pegou essa aí? Jesus é Deus como o homem, como Deus é, e o homem como o homem deve ser. Ele deixou, ele exemplificou tudo para nós. E esse Jesus, irmãos, nos ensina que passar para outra margem é possível, é difícil? É. Mas se a gente crer, se a gente aprender a combater, a guerrear da maneira correta, não vai ter problema. Irmãos, eu mudei. Eu sou outra pessoa, porque eu tomei as promessas por posse. Hoje eu posso dizer, sou um pequeno empresário, tenho a minha casa, tudo comprado por mim. Graças a Deus eu sou um pastor, prego a palavra do Senhor onde eu vou, sou muito querido. Amanhã eu vou pregar 2 vezes na noite. Eu vou para o culto de 6 às 8. Quando der 8 horas, já tem um carro me esperando, já vou para outra igreja. Porque eu quero, irmão, porque eu tomo posse, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu peço a Deus, porque eu creio. E assim que funciona. Eu quero ser o mais claro possível com os irmãos. Porque se a gente não entender, irmãos, não adianta blá blá blá. Quem vai convencer vocês é o Espírito Santo de Deus. Por muito eu falar, eu vou afadigar os irmãos. O meu tempo está esgotando. Eu tenho 5 minutos. Eu peço que vocês se levantem, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que alguma irmã cantasse um hino aqui, enquanto eu ministro algumas palavras. Nada que os irmãos não conheçam da palavra do Senhor, mas apenas para a gente entender. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho simples. Jesus pegava as coisas complexas e deixava simples, ensinava de maneira simples. Enquanto quem não tem intimidade com Deus,
ele traz o evangelho complexo, assim como os fariseus. Na verdade, irmãos, é muito possível a gente ser teologicamente instruído e espiritualmente ignorante. Muita gente conhece as Escrituras, mas não conhece Jesus, não teve encontro com Cristo. Troca Jesus pela religião, pela liturgia. Mas eu te chamo nessa noite para a gente ter um encontro com Cristo. E Cristo, irmãos, é muito mais simples do que você está pensando. Amém. O Evangelho ele é profundo em simplicidade. Simples. Quando Jesus curava alguém, você acha que ia cair raio do céu extraordinário? Não, irmãos. Estava o cara lá com a mão mirrada, Jesus falava, estende a mão, aí já ficava bom. O cego Bartimeu não tinha os globos oculares. E Jesus falava assim, vê, e ele via. É simples, mas temos que crer. É simples, mas é poderoso. Dinheiro nenhum pode fazer, truque nenhum pode fazer, só o nosso Deus. Se a gente crer, irmão, a gente pode fechar os nossos olhos. A gente pode então abrir os nossos olhos e tudo tem mudado nas nossas vidas. João capítulo 8, versículo 30.